Fala galera, a gente está começando mais um Os Nordestinos pelo Mundo e antes de começar o nosso episódio de hoje, é hora da gente falar dos nossos patrocinadores, a galera que apoia a cultura nordestina e o nosso podcast. Sicredi Ceará, que está com a gente há mais de 6 meses, definitivamente uma experiência completamente diferente de um banco tradicional. Eu sou associado da Sicredi, meus investimentos acontecem na Sicredi e eu recomendo que você aponte para o QR Code, abra sua conta, vire associado e faça parte da família Sicredi, que é maravilhosa. Mercadinho São Luís, o time mais lindo, o mercadinho mais colado deste planeta, eu diria do sistema solar inteiro, só com gente maravilhosa. Sempre que eu tô lá, eu não sinto que é trabalho, eu não sinto que eles estão trabalhando, porque realmente parece uma família. Ana, Claudinha, Felipe, todo mundo, muito obrigado por estar com a gente, nos apoiando em todas as empreitadas. Mercadinho São Luís, só vai. Victa Engenharia que faz parte do grupo Diagonal, com empreendimentos da classe econômica também, para você que quer fazer o seu primeiro investimento ou quer comprar o seu primeiro apartamento, você consegue encontrar isso na Victa Engenharia. São empreendimentos de alta qualidade, com uma empresa que entrega tudo no prazo, pessoal maravilhoso. Você pode visitar os estandes, tem vários lugares para vocês conhecerem também presencialmente. Victa Engenharia. Muito obrigado por estar com a gente e vai ser um prazer mostrar vocês para a nossa comunidade. L Eletrônica, a melhor solução para pronta entrega em Fortaleza. Guitarras Gibson, Fender, só aquelas guitarras que você acha que você não vai conseguir encontrar para pronta entrega. Tem lá baterias, instrumentos, pianos, teclados, tudo que você quiser você encontra lá. Sem falar equipamentos para podcast, certo? Também tem desconto usando o cupom dos nordestinos. Aparece lá na tela eletrônica que eles são maravilhosos e estão apoiando a gente aqui também. Estúdio Vai Pra Marte. Estúdio Vai Pra Marte é esse estúdio que vocês estão vendo aqui, o estúdio onde a gente grava os Nordestinos pelo Mundo, com a equipe dos Nordestinos pelo Mundo. Se você está precisando criar conteúdo, gravar podcast, aponta para o QR Code ou manda um direct para Vai Pra Marte que a galera está pronta para te ajudar. Confraria Corisco. A Confraria Corisco é um clube de assinaturas de vinhos e produtos gostosuras de toda a região nordestina. Você fazendo um clube de assinatura, você recebe vinhos, gostosuras, produtos de pequenos e médios produtores regionais. O que gera um impacto social incrível e também a maravilha que é você receber produtos naturais na sua casa. Aponta para o QR Code, entre em contato com a galera, faça a sua assinatura e eu garanto para vocês que vocês vão amar. E é isso, meus amigos, estamos começando mais um Os Nordestinos pelo Mundo. Só para dar uma linha do tempo para vocês, é o primeiro episódio que eu estou gravando aqui em Fortaleza, depois da turnê do Rio de Janeiro, que está acontecendo e vai acontecer durante dezembro inteiro e ainda vai entrar um pouquinho em janeiro. Então vocês vão ter a turnê do Rio de Janeiro até metade de janeiro. Olha que maravilha. Muitos episódios foram gravados por lá e hoje eu estou vindo gravar aqui um episódio muito maneiro, que na verdade é um repeteco. Daqui a pouco ela pode pedir música. Quando tiver a terceira vinda, ela pode pedir música. E é um assunto que sempre rende muito, 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 muito. Doutora, como eu sempre faço, eu não apresento ninguém aqui. Quem é você? O que você faz? O que você come? Onde você vive? Raiane Pinheiro é uma ginecologista que cuida de mulheres e que também é sexóloga, né? E que trabalha incessantemente para libertar a sexualidade, a mulher selvagem, de muitas que me procuram, me seguem, e a gente segue essa missão. E além, você também é sexóloga, né? É um combo completo, né? Pode falar sobre tudo, né? Isso. Não tem barreiras. Isso, é um olhar horizontal, integral, e a gente busca trazer essa receptividade para todas as dores do feminino que vierem e forem possíveis para a gente tratar. Você está completando 10 anos de carreira. Isso. Esse ano, né, 10 anos de medicina e foi uma bela jornada até aqui e tô muito feliz com a minha primeira década. Primeira década de várias, né? Isso. Mulher, uma coisa que me chama muito a atenção no seu trabalho, você veio aqui, foi no episódio... Eu até anotei aqui, foi no episódio antes dos 100. Antes da primeira centena de episódios. Você está com a mesma equipe, a mesma Sim. galera está aqui. E eu percebo muito como o seu conteúdo ele foi evoluindo.
Na época que você veio aqui, você já... quando eu falo com um criador de conteúdo, uma coisa que tem que ficar muito claro, hoje em dia todo mundo é criador de conteúdo. Seja médico, seja músico, seja qualquer área, você tem que criar conteúdo para mostrar o trabalho. E dentro da medicina, talvez você seja, aqui em Fortaleza, uma das que mais faz diferente, né? Você cria personagens, você cria esquetes. Como é que é esse teu processo? São só vocês duas? A gente Você que roteiriza? Eu que roteirizo. Eu penso, Léo, em tudo. Desde o roteiro, eu vou criando semanas antes. Eu vou escrevendo, né? Eu vou tendo ideias com as coisas do consultório. Então, as mulheres trazem determinada dor, determinada coisa na sessão de terapia sexual ou na consulta de ginecologia. E aí ela trouxe aquela ideia, eu anoto ali já rapidinho, para não esquecer, e depois eu vou roteirizando. E aí teve um vídeo agora que foi muito bem, que foi uma que o cara sempre vinha procurar a mulher direto para transar. Assim, diretão, sabe? E aí eu coloquei lá, foi muito bom. Porque aquilo ali é a dor do dia a dia. E aí eu pego aquilo ali e crio uma ideia em cima daquilo. Aí eu tenho alguns personagens que fui criando de lá para cá, né? E aí eu fui criando mulheres que eu atendo. Tem uma mulher bem jovem e que ela é bem inexperiente, assim, ela é bem mais desinformada, né? Que é a Tiffany, que é uma loira. E ela é bem doidinha, tal. E aí eu já tenho uma outra, que é a Marina Rai Barbosa, que ela é uma ruiva. A Marina Rai Barbosa, que ela já é mais orientada, assim, sabe? Ela já é mais antenada, ela é uma mulher mais sofisticada. E aí ela também traz as dores dela, né? E, por último, agora eu criei a Dona Odete, que já é uma senhora, mais de meia idade, que às vezes ela é mãe de alguma paciente, ou às vezes é ela mesma. Então, eu fui trazendo essas mulheres reais, né, e brincando com um pouco de humor para a gente passar a mensagem, né? Sem aquela coisa chata do médico que fica lá dando palestrinha. Ninguém aguenta isso. Sim. Nem eu não aguento. Então, a ideia é isso. Aí foram nascendo várias pessoas, né, nessa história. Aí tem o marido também, que eu ainda não dei um nome para ele, né? Mas eu tô aí na dúvida se Paulão, mas tem um marido, assim, que Paulão é um bom nome. Tipo, cara bem machista, bem retrógrado, que tá lá. E tem também Vale-me Deus, agora esqueci o nome da mulher. Da caixa de som, menina. Diretora. Como é o nome da caixa de som? Qual o nome da personagem? O nome da caixa de som. Alexia. Alexia? Tem a Alexia. Ela ligou aqui, Ana. A Alexia, né? Ela responde coisas, né? Você, Alexia. Aí a Alexia vai dar a resposta dela. Então, foi nascendo tudo isso e para retratar o dia a dia do consultório. E bate muito, né? Não, e é interessante porque a munição dos teus roteiros vem dos seus próprios clientes, né? Sim, sim. O que você vive ali, obviamente que tem o segredo, né? Que a pessoa se abre pra você. Sim. Mas com as experiências que você vai ouvindo, você pode ir montando seus sketches, né? Sim, eu vou compartilhando muito essas experiências. Às vezes eu até espero dar alguns dias, porque muitas pacientes vêm na consulta e elas postam que estão lá, elas tiram foto no consultório. Aí pra não ficar na cara. Pra não ficar na cara, né? Então, às vezes eu espero uns 3 dias pra passou que ela foi. Aí eu conto as histórias. Eu também falo nos stories. Gente, aconteceu isso, uma paciente de 30 anos, a vida dela mudou a partir do momento que ela mudou o método ou algo assim. E aí eu vou trazendo, porque as identificações é onde a gente consegue tocar nas pessoas. Sim. É na hora que a gente cria um vídeo engraçado ou um vídeo sério, mas que toca na tua dor. E aí você se identifica. E é assim que a gente consegue chegar em mais pessoas e levar realmente as mensagens. Perfeito. Então, é isso. Gente, inclusive eu quero deixar claro para vocês que existe uma outra entrevista que eu já fiz com a doutora Rai. Vai estar no card aqui para vocês. A gente aqui vai abordar alguns outros assuntos, né? Tentar fazer uma entrevista complementar a outra e não igual. Sim. Né? Então, assim, não vou perguntar exatamente as mesmas coisas,
lá na outra entrevista, feita antes do episódio 100, vocês vão poder ver um pouco da história lá do início. E hoje a gente vai falar muito também sobre o momento da sua carreira. Sim. E sobre a evolução, né? Eu comecei buscando logo esse lance de criação de conteúdo, porque realmente não vejo muitas pessoas dentro do seu setor levando isso com humor, porque existe muito um paradigma. Sim, o medo de falar sobre sexo, o medo de falar sobre essas coisas, não é? Léo, tem uma coisa você dá essa leveza. Isso, mas que é um desafio, tá? E eu tô pagando esse preço. Porque na medicina, as pessoas, elas valorizam aquele cara ou aquela mulher acadêmica. Super séria, né? Isso. Então, aquela postura ainda é muito valorizada pelos pares, pelos outros médicos. E quando você vem e desconstrói isso e se coloca como uma médica acessível, coloca como gente como a gente, humanizado, né? Que posta nos stories sua vida, que posta dançando, que posta curtindo, balada, tudo, que é gente, e que traz esse tom diferente, esse tom humorístico, mas que é um humorístico, gente, sempre muito sério. É um humor, mas que eu coloco ali um contorno que eu respeito a dor das pessoas, eu não estou zombando, é diferente. A gente só está dando uma leveza, né? Uma brincadeira, mas dentro daquele contorno. E na medicina, isso é visto com muito preconceito. Inclusive, o Drauzio Varela já mencionou isso em entrevistas. Quando ele começou lá atrás a ir para a TV, a dar entrevista, a falar na frente ali das câmeras sobre questões de saúde, ele foi muito criticado. Foi. Ele foi massacrado pelos colegas, porque ele estava tornando popular o conhecimento. E isso era a revolução dele. Irado. Era mostrar para as pessoas que, sim, a educação em saúde ela pode ser acessível. Ela deve ser acessível a todos. E ele foi lá e falou. Só que massacraram ele naquele momento. O que esse cara não sabe? E aí já vem. Se você fala na TV, se você vai na internet, se você está no TikTok ou no Instagram, você não sabe de nada. Você é só um rostinho engraçado. E não é isso. Ao contrário, toda a minha trajetória foi baseada em dar muito alicerce para o meu conhecimento, para a minha firmeza acadêmica e científica, para que eu pudesse brincar. Para que isso me garantisse eu brincar e ninguém poder pegar no meu pé. Você tem formação? Você tem? Eu tenho todas as titulações, eu tenho todas as formações possíveis para aquilo que eu faço. É baseado em ciência, né? É baseado em ciência, em respeito ao paciente, mas é sim para popularizar, é sim para que todo mundo entenda. E é muito importante dizer isso porque eu tiro por experiência, assim, sempre que eu vou num médico, seja ele qual for a área de atuação, o que eu espero desse médico, dessa médica, é conforto, certo? Quando eu vou num médico, você geralmente está inseguro. Se você vai numa sexóloga, geralmente você pode estar inseguro com alguma coisa ligada à sua relação sexual com a sua parceira, parceiro, enfim. Seja o que for, você está procurando um abraço. Quando eu olho o teu conteúdo e a forma como você se comporta em relação ao conteúdo, eu já não sinto essa barreira do... Não, ali eu vou ser julgado, ali eu vou ter um olhar imperativo, é de cima para baixo, não horizontal. Então, essa leveza que você dá no seu conteúdo, de criador de conteúdo para criadores de conteúdo, eu acho genial, assim, porque eu imagino tanto de mulheres e pessoas, e homens também, você falou que atende homens, né? Se aproximam de ti por causa disso, né? Você sente isso? É fantástico. Uma das coisas que eu tenho como patrimônio é as minhas pacientes chegarem na primeira consulta e me chamarem de Rai. Oi, Rai, eu vim aqui porque não sei o quê. Então, ela não me chama de doutora Raiane, de doutora, ela me chama de Rai. Gente, quando eu digo, uau, que massa. É porque aproximou. É porque você tirou essa barreira da distância da medicina, daquele, né? Isso é legal, Léo, porque assim, é isso que você falou. E você busca o profissional, antigamente a gente buscava um médico, ou um psicólogo, ou qualquer outro profissional, a gente ia por uma indicação. Alguém dizia pra gente, a gente ia lá. Hoje, com a rede social, a gente consegue olhar para essa pessoa antes.
o que ela pensa, como ela se comporta, como ela fala. E isso vai criando as identificações. E as minhas pacientes, ou elas são muito parecidas comigo, ou elas gostariam de ser parecidas comigo em algum ponto. E aí, até minhas anestesistas, a minha equipe de anestesia sempre brinca. As mini Raianes. São várias Raianes que vêm aqui, porque elas parecem contigo, as tuas pacientes. E é muito bacana isso, porque dificilmente vem um ET. Vem alguém, assim, totalmente aleatório. Um ET, porque às vezes vem, mas é raro. Entendeu? Às vezes ela já chega lá, ela já sabe que no meu consultório ela vai encontrar a Marielle na porta, ela sabe que ela vai encontrar as feministas nas paredes, ela sabe para onde ela está vindo. Onde ela está chegando. Ela sabe. E tem uma coisa muito legal nisso que você está falando. A gente pensa muito parecido, né? A gente já se conhece há algum tempo, a gente tem posicionamentos similares de vida e enfim, políticos, morais e tal, né? Por isso que eu gosto de conversar com você. Mas uma coisa que eu acho muito interessante é, às vezes, as pessoas falam assim para quem cria conteúdo, né? Cara, não se posicione assim tanto publicamente, porque você vai perder cliente, você vai perder gente, você poderia estar fechando mais trabalho. Só que aí existe uma seleção natural, que assim, eu posso perder alguns, mas os que estão vindo são muito parecidos comigo e está dando certo, né? Então, existe uma seleção natural. Por isso que você falou, não tem um ET chegando aqui, porque você se posiciona claramente até como uma pessoa pública, né? Eu não sinto que você se comporta... Eu estou fazendo análise de marketing, né? Eu não sinto que você se comporta como só uma médica. Sim. Né? Você se comporta como uma médica, você se comporta como uma pessoa pública, como uma influenciadora, como uma militante. Você usou o teu canal de medicina também para ser uma pessoa pública. Isso exige muita valentia, assim. Você tem que ser valente para fazer isso, né? Tem que ser muito firme no que você acredita, porque senão você se perde. Mas é sobre isso, é sobre autoconhecimento. Então, eu não conseguiria fazer um trabalho pontual. Sim. Eu não consigo colocar só o pezinho na água, né? Eu já vou e mergulho e é isso. Vai com tudo, né? né? A intensidade que é da minha marca. Então, se a gente vai falar de tudo. Eu acho muito massa a frequência que você impõe também, porque eu acredito muito nisso. Eu estava dando uma palestra esses dias sobre podcast e você faz exatamente uma parada que eu falo nessas palestras, tipo, que é a frequência. Você meio não deixa a gente esquecer de você. Não. Você pode não postar muito, tipo, eu digo assim, 10, 15, 30 posts por dia, mas você está sempre aparecendo. Não. Então, por exemplo, daquele vídeo que você estava mostrando da homenagem, eu não vi o vídeo, mas eu vi as fotos. Sim. Porque saiu um carrossel de fotos. Aí que sei lá o quê, aí você está em tal lugar, aí você está em tal lugar. Então, eu acho maneiro esse lance de como você cuida das suas redes sociais e o quanto isso faz você ser próximo das suas pacientes. Eu acho isso muito massa. É consistência, é muita seriedade no trabalho. Eu vou vivendo, mas eu vou construindo. E a rede, ela me possibilita isso. Eu consegui um canal direto, eu consegui uma comunicação muito objetiva. E eu sempre quis, Léo, falar para as mulheres. Então, eu quero falar em congressos, eu quero falar em um espaço científico, quero também. Todo mundo tem um pouco dessa vaidade de querer que os pares aprovem, mas o meu objetivo sempre foi falar direto, sempre foi, sabe, tocar ali, naquela pessoa que está precisando. Então, sempre foi muito mais a minha veia. E a rede veio para isso e veio para ficar. E eu sou muito grata por todas as coisas boas que ela trouxe para mim. Sempre vai vir umas coisas, né? Uns desafios aí. Como no nosso viral. Mas é isso, faz parte do processo. Mulher, aquele viral, eu lembro uma vez que eu vi você fazendo um stories chorando, né? Sim. Aí eu falei, meu pai, não, as pessoas não podem vir no meu programa e sair chorando. Elas não podem, não é sobre isso. Tá. Mas aí eu fui ver. Sim. E realmente, quando você está exposto, né? Quando você se expõe, você dá uma opinião. E hoje em dia as pessoas têm uma necessidade de ter uma opinião muito rápido também. Sim. Acabou de acontecer a coisa, eu já tenho que saber o que eu penso sobre aquilo. Calma, me dá 24 horas, 48 horas só para eu analisar. E aquele nosso vídeo foi tão inofensivo, foi uma coisa tão
né, falando sobre um procedimento, né, que era o Implanon, né? O Implanon. Implanon, que eu achei super interessante. Caramba, um negocinho desse tamanho, pá, resolve e tal. Aí todo mundo tem muita opinião, né? Assim, tipo, chega com muita opinião. Mas foi o seu primeiro super viral também? Foi. Então você também estava lidando com um novo, né? Com um novo. Tipo, caraca, o que é isso que tá acontecendo, né? Sim. Hate a gente sempre tem. Mas aquilo ali foi muito forte. Foi uma escala Foi uma astronômica. escala gigantesca, né? Em poucos dias a gente atingiu 1 milhão. Foi poucas horas, sei lá. Acho que um dia. Nem sei, foi um dia. É. Então, aí a gente estava falando de um dispositivo que é um método contraceptivo que coloca no braço, né? E que ele é mais efetivo, mais seguro do que fazer a ligação de trompas. Sim. E aí eu falei isso no vídeo. E aí as pessoas começaram a me atacar e a dizer que eu estava errada, que eu só poderia estar louca, né? E que não existia nada mais seguro do que ligar as trompas. Sendo que, obviamente, eu jamais iria falar uma informação aleatória dessa e as pessoas estavam esquecendo que eu sou especialista no assunto. Eu sou ginecologista e especialista em contracepção. É a tua parada, isso. Né? Só que aí eu fui analisar e pensar, gente, como é que pode? Mas vários fatores, né? Uma mulher jovem e eu estava, na época, com as tranças. Sim. Com as box braids. Sim, eu lembro. E aí, sabe, muitas paradas para as pessoas olharem e invalidarem o meu conhecimento, a minha fala, atacar aquilo que eu estava colocando, né? E muita gente que nem médica... Não, eram pessoas leigas que estavam contestando a minha fala. Baseada em quê? Somente na opinião aleatória delas. Agora aquilo te fortaleceu também, né? Sim, mas foi aí uma quebra, grande né? Aprendizado. Ruptura, né? do tipo, grande... ok, eu já sei o que é um viral. Eu já sei o que é um viral, eu já sei o que é lidar com isso. E aí, eu fui ali, no primeiro momento eu fiquei muito impactada, porque foram pessoas me atacando, nossa, de forma muito gratuita e grosseira. Eu fiz um vídeo falando sobre isso na hora. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Vocês estão doidos? Mas é isso, é o poder da internet. A gente vai despertar muitos sentimentos. Agora, você sentiu também o oposto? Porque tem sempre essa galera que vai bater, mas tem aquela galera que chega e fala, cara, você é foda. Não, deve ter tido muito disso também. Não, foi né? muito bom. E, assim, pra mim, inclusive financeiramente, foi legal, porque aquilo trouxe dinheiro, porque, na verdade, as pessoas não conhecem o método. Né? A nossa falta de educação sexual nas escolas faz com que a gente não conheça nada. Eu fiquei feliz de saber disso. Na hora que aquilo ali viralizou e as pessoas passaram a ter o conhecimento Foram que procurar. aquele método existe... Opa, doutor, então, eu quero saber mais sobre... Fala sobre isso, eu quero. Então, até financeiramente, isso foi positivo para mim. Né? Então, claro, teve uma coisa muito poderosa, né? A gente conseguiu sentir junto ali o que era, né? Porque foi o nosso primeiro viral ali, a gente sentiu junto. Tipo, passou por isso, tipo, caraca. Eu lembro que a gente se encontrou no Abaeté, eu acho. Sim, no bar. E ainda tava ali no auge do viral, a coisa rolando. Eu falei, mulher. Ah, tu me viu, aí tu mandou um milho. Oi, milho. Tu mandou um milho assim pra mim no direct. Eu, milho? Doutora. Aí tava tu ali com teu marido. Não, mas eu acho que... Eu tenho o maior orgulho daquele vídeo. Não, eu tenho muito. Porque a gente conseguiu um negócio difícil hoje em dia. Porque a gente viralizou com uma mensagem positiva. E de saúde. E de saúde. Não foi um corte bobo. Corte polêmico, bobo. Não. Foi porque se viralizou de assim... valor, né? De valor. Das pessoas. Eu tenho o maior orgulho daquele corte. Não, muito bom. Ele tá no meu Media Kit. Quando você olha o Media Kit nordestino, é o primeiro corte que aparece. Tá vendo? Muito a gente bom, botou o teu corte lá. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você citou um nome aqui que me chamou muita atenção. Como você sabe, a gente está em turnê no Rio também, né? Simultâneo ao que está acontecendo aqui. E eu conversei com o Rômulo Estrela. Sabe quem é o ator Rômulo Estrela? Sim. Maravilhoso, pessoa maravilhosa. Inclusive está no card, você vai assistir só depois que acabar este programa. Mas eu conversando com o Rômulo, papo vai, papo vem, e surgiu o Drauzio Varela na conversa. Que você citou aqui o Drauzio Varela também. Sim. E o Drauzio é um dos seus heróis também, não é isso? Um dos seus heróis. Com certeza uma pessoa que me inspirou muito. Que te inspirou muito, né? O Drauzio trabalhou... Vai até seguir a pergunta que eu vou te fazer sobre trabalhar nos presídios, né? Masculinos. O Drauzio tem essa dinâmica de já ter ido trabalhar em presídio. E o Rômulo Estrela vai fazer o Drauzio no cinema.
Então, olha que legal. Vai ter um filme baseado na história do Drauzio, que eu acho que é no livro dele, Por um Fio, né? Acho que esse é o nome do Por um Fio. Acho que é baseado nesse livro. E Rômulo vai ser o Drauzio. E eu queria saber de ti como foi trabalhar em presídio e também a tua admiração não, sem aspas, a sua total admiração pelo Drauzio Varela, que é um cara que eu também acho muito, muito genial. Bom, ao longo dessa história da medicina, muita água rolou, né, para me estar onde eu estou hoje. Claro. E uma das grandes experiências transformadoras da minha vida foi trabalhar numa penitenciária masculina. Eu acho que trouxe para mim uma visão sobre as pessoas e sobre o respeitar o humano em suas mais diversas condições, no erro, no acerto, né, na sua verdade, totalidade, foi ali. E isso trouxe para a minha medicina de hoje algo que, com certeza, é o que faz girar a roda e faz ela acontecer. Sim. Quando eu li o Estação Carandiru, foi um divisor de águas para mim na vida e na medicina. E aquele livro, eu digo, gente, eu preciso saber o que é isso, porque eu acho que isso precisa entrar na minha história. E aí eu me formei, como toda boa recém-formada, estava ali solta, dando plantões aleatórios. E um dia eu estava na casa de uma amiga, e a mãe dessa amiga trabalhava em presídio feminino. E ela disse, filha, surgiu uma vaga lá de férias de uma médica do presídio masculino, da CPPL de Caucaia, né, que é conhecido aqui no Ceará como Carrapicho. E você não quer ir? Aí ela, vou ver, mãe, não sei o quê. Aí eu, opa, gente. É isso. Eita. Aí eu digo, tia, tem uma vaguinha ou outra aí para mim? Ela disse, minha filha, pode ir lá, sempre tem vaga. No outro dia, eu me arrumei com a minha carinha e a minha coragem e fui lá na secretaria do Estado e disse, olha, eu sou médica, eu vim aqui e queria saber se tem vaga para trabalhar no presídio. Aí a mulher, tem. Por sinal, tem essa vaga da sua amiga, que é de férias, mas tem uma efetiva. Você quer? Bora. Aí eu disse, com certeza. Começa quando? Ela, amanhã. Caraca. Aí eu disse, bom. Teve nem tempo de respirar, ok, né? Bora. E aí cheguei lá no outro dia, dirigindo meu carrinho, toda felizinha. Aí estacionei, né, para entrar. O cara pediu identificação, já estava autorizado, eu entrei e estacionei bem na frente. Nunca fui muito boa de direção, parei na primeira vaga. E aí o cara veio, o guarda, e disse, ô doutora, você vai parar aí mesmo? Aí eu disse, por quê? Ele disse, não, porque aí, quando o pessoal passa metralhando, era o primeiro caso que pega. Acho melhor a senhora botar ali pra trás. Aí eu, ai, que recepção, hein? Quando os caras passam metralhando. Aí é o primeiro lugar que pega. Aí eu disse, tá bom. Então vou botar ali atrás, né? Ele disse, é melhor, bote ali, ó. Aí eu digo, obrigada. Caraca. Aí começou, né, a jornada ali. E aí, bom, é bem assustador nas primeiras vezes, porque quando você passa e trava tudo nas suas costas, você vai vai travando tudo, aí você vai descendo lá. E vai entrando, né? E aí é bem tenso nas primeiras vezes, depois não. Você se acostuma, né? Depois você, sabe, tá em casa, já chegava. E aí a equipe era toda feminina. E, claro, assim, a enfermeira, a farmacêutica, eu de médica. E isso era bem, assim, inusitado, né? Eram só mulheres, muitas mulheres bonitas, e a gente estava ali, naquele ambiente extremamente masculino, hostil, difícil. Os presos estavam há muito tempo sem médico. Caramba. Então, eles estavam numa situação, assim, muito lamentável. E eles estavam revoltados, porque eles estavam sem ninguém para cuidar deles. E aí, quando eu cheguei... E aí, eu demorei um tempo
porque eles estavam hostis e eu fui ganhando a confiança deles. E aí foi um processo de ganhar essa confiança. Mas foi muito incrível isso. Porque quando eles perceberam o cuidado, eles disseram... Eu cheguei com o estetoscópio, né, gente? Aquele que coloca aqui e escuta o coração. Aí eu comecei a escutar, porque tem muita tuberculose nos presídios. E aí eu comecei a escutar e eu ouvi e tal. E eles... Ei, essa doutora aí tem aquele equipamento que o outro doutor disse que estava quebrado, ó. Caraca. Ele nem trazia. Entendeu? Caraca. E aí começou. E eu comecei algumas, né, divisões lá dentro. E aí eu fui atendendo o pastor, que era líder. E aí eu consegui fazer uma coisa bacana por ele, que ele tinha uma ferida que não sarava, e eu ajudei. A sarar. E aí, enfim, aí fui ganhando essa confiança, e tanto da direção do presídio, como deles. Entendi. Ao nível que, no final da história, eu organizei por dias. Um dia eu atendi os hipertensos e diabéticos, um dia eu atendi a tuberculose, um dia eu instituí o dia das DSTs, porque tinha muita doença sexualmente transmissível. Sim. E muito HPV, Sim. e eles sofriam muito, porque tinham as verrugas e tudo. Sim. E aí eu disse, beleza, eu vou trazer o ATA, que é a substância que queima as verrugas, e vou aplicar no pênis, no ânus dos presos. Aí o diretor, doutora, vamos lá, isso não vai dar certo. Eu digo, vai, Neto, confia em mim. Aí eles, tá bom, vou confiar, só porque é na senhora, hein? Vê aí o que a senhora vai fazer. Cara, foi transformador. Porque eles ficaram muito gratos. Pô, deve ser um baita de um problema isso, né? Porque é um problema grave, sabe? E aí a gente conseguiu sanar muita coisa. E aí, quando eu tive que sair, porque eu fui para minha residência e estava ficando muito puxado, eu não estava conseguindo conciliar, nossa, lá foi tendo que inventar. Ela tá de férias, sai, tá não sei o quê, para poder ir desligando, porque foi muito forte assim o que eu criei. O pessoal estava pegado já, né? Não, foi muito. Era muito legal. Mas assim, o que te fez querer trabalhar com isso foi a inspiração do Drauzio. Com certeza, o Drauzio, assim, a vivência que ele trouxe me tocou tão fundo que eu senti a necessidade de viver aquilo ali. Precisava passar por aquilo. Eu senti, ele me tocou muito fundo. Né? Foi... Como em muitas outras coisas, ele continua me inspirando. Pois eu vou pedir pro Rômulo Estrela mandar para você também o Quero ingresso para a Premiere. Quero ir para essa estreia. Tá Olha. Não, eu e Rômulo, ó. Sim, ó, eu e Rômulo Estrela, brother. Não, calma, né? Vamos conquistar essa amizade ainda. Mas é um cara muito generoso. Massa, então a gente se vê na estreia do filme do Lázaro, ó. Me sinto do lá, Drauzio, do Drauzio, né? Vamos nessa. Olha, você pode dizer que a contracepção é a sua revolução? Porque, assim, eu vejo que você é uma pessoa que milita muito, fala muito sobre isso e como pode ajudar a vida das mulheres, né? Porque às vezes as mulheres ainda tomam pílula, ainda estão fazendo coisas que atrapalham a vida sexual, que atrapalham uma série de outras coisas e ela nem sabe direito por que ela está fazendo. Às vezes tem outras formas de você resolver um assunto, né? E você sempre está falando sobre isso de forma humorada. Não só humorada, né? Você também fala sério. Não estou falando que você só faz sketch. Mas humanizada, como a gente falou. Você considera isso uma revolução na sua carreira? É uma coisa que você bate de frente mesmo? É uma das minhas grandes bandeiras. E não é à toa. Porque eu sou uma mulher que não quero ter filhos. Então, que também é um outro grande paradigma, né? Tabu, né? Então, o fato de eu não querer ter filhos me motiva a ajudar outras mulheres. Que também não querem ter, né? Que também não querem. Então, isso é uma coisa que vem muito de dentro. Então, é muito verdadeira essa minha empatia. E as mulheres, elas chegam no consultório se desculpando. Porque quando eu pergunto, você tem filhos? Ela disse, não. Aí eu pergunto, você pensa em ter filhos? Aí ela diz, olha, não, doutora, eu não quero, mas assim, viu, eu não quero. Né? Quase pedindo desculpa. Quase pedindo desculpa. E eu digo, tudo bem, você não quer, ótimo, tudo bem. Próxima pergunta que eu quero deixar para ela, a mensagem é que aquilo tá tudo bem, é natural, ok. Às vezes eu até falo, eu também não. Quando eu sinto que é uma dor muito
profunda, eu digo, Aí você eu também não. joga junto, né? Tá tudo bem. Eu também não. E aí, é uma coisa que me motiva a trabalhar com isso. Claro. E quando eu penso em contracepção, trazer isso de uma forma que seja bom para a saúde, que diminua esses impactos na medida do possível para a sexualidade, para a saúde geral, isso foi uma coisa que veio também comigo mesma. Então, sentir o efeito na pele, em você mesma, faz toda a diferença na hora da saúde. Então, aí você pensa, poxa, então ela passa por isso, né? Então, como é que eu posso ajudar? E aí foi nesses estudos, nessas pesquisas, que eu entrei de cabeça e venho trazendo para essas mulheres essas outras opções muito além da pílula. Porque a pílula ainda segue sendo campeã no Brasil de uso. Ainda, né? Ainda, e é um método que nem de longe se compara aos métodos de longação. Porque os métodos de longação, DIUs e Implanon, têm uma dosagem hormonal bem menor, bem menos malefícios para a saúde. Acho que dura por mais tempo. Duram por mais tempo e aí entra, né? Para quem que é essa contracepção? O que é que essa mulher precisa? Em qual momento da vida ela está? O que é que ela está buscando? Qual é a principal dor dela? É algo físico? É a questão da sexualidade? E aí trazer essa escuta, né, e essa troca. E aí foi o nomezinho que eu nomeei, que é o aconselhamento contraceptivo, é onde a gente vai sentar e vai trocar. A gente não vai, como era antigamente, o médico determinava, tome isso aqui, faça isso, né? Faça essa injeção aqui. Não, deixa eu te ouvir, o que é que você sente? E trocar essa ideia, né? E aí ela vai falar. E aí, às vezes, ela já chega e nos primeiros 5 minutos ela já disse tudo. Toda a dor, o que é que ela está precisando, e ela mesma tem a resposta dela. Hoje em dia, qual é o melhor contraceptivo? Existe isso? Ou é uma coisa assim, como você acabou de falar, cada caso é um caso? Mas existe aquele geral, o melhor contraceptivo para a mulher? Existir um método totalmente sem hormônios, que não interfira na nossa natureza, na nossa fisiologia, para mim seria o ápice. A gente tem alguns métodos não hormonais total, né? Que temos o DIU sem hormônio, que é o DIU de cobre ou cobre com prata. A gente tem os métodos definitivos, que é a laqueadura. Temos o preservativo. Então, não interferir nessa fisiologia era perfeito. O problema é que cada um tem ponto positivo e ponto negativo. Então, mesmo o DIU que não tem hormônio, ele também não se adapta e se adequa para todas as mulheres, em todas as realidades, porque ele tem alguns aspectos que podem ser desafiadores, como aumentar um pouco o sangramento, aumentar um pouco a cólica, em alguns casos. É em todo mundo, Rayane? Não. Tem gente que não aumenta nada, mas a gente precisa entender qual é essa demanda, como é o perfil menstrual dessa mulher, para a gente encontrar ali o que é que se adequa mais para ela. Temos os DIUs com baixíssima dose hormonal, né, que é o Cailina, o Mirena e o Implanon, que é aquele dispositivozinho... O viral. E o viral, que é o do braço. Então, assim, tem muita coisa legal e que se adapta a cada realidade, só que a gente precisa entender qual é ela, né? E esses processos de colocar esses contraceptivos, tem uns que são mais simples e outros são menos invasivos, né? Esse Implanon, por exemplo, ele é pouco invasivo, né? Isso, o Implanon... Que é aqui no braço, não é isso? Que é o dispositivo do braço. Ele é super simples de ser colocado. A gente coloca em consultório, coloca só uma anestesia local e introduz no braço. Não tem dor. Beijo, passar bem, já foi. Total, e não precisa fazer revisão. E aí você fica ali 3 anos realmente com uma segurança contraceptiva muito superior, é a maior do mundo. Assim, mais superior à pílula? Superior até a ligação de trompas. Né? Foi aí que morou o debate. Foi aí que morou o babado. E aí, os DIUs precisa de uma técnica, né? E aí é um pouco mais invasivo, mas a gente tem... Aí existe um grande tabu. Toda inserção de DIU dói. Né? As mulheres têm muito medo por causa disso, porque ficou uma crença que sempre dói. E a gente tem forma de colocar sem doer, com anestesia. Então, geral. A gente faz uma sedação. Aquela mesma sedação que a gente faz para fazer endoscopia, sim, colonoscopia. A pessoa fica grogue, né? Isso. Aí, quando ela dorme, eu coloco o DIU
e tá tudo certo. E o detalhe que as pessoas não sabem é todo esse processo. O DIU, o procedimento, a doutora Rayane, a equipe completa, os convênios cobrem. Eles têm obrigação de cobrir. E as pessoas não sabem disso. O DIU, né? O DIU. Elas não sabem que tem esse direito, inclusive de fazer sem dor. E isso não é divulgado. E as pessoas precisam saber disso. Que elas têm esse direito, que elas podem ir lá e fazer. Alguns médicos vão fazer, outros não. Mas tem muita gente boa que trabalha com isso e que faz a inserção do DIU sem dor. Entendi. E o Implanon não. O Implanon já é uma coisa que não tem cobertura de plano, né? O Implanon, os convênios não cobrem, tá? É particular, É né? particular, mas é um valor e aí as pessoas pensam que é caro. Não é caro, é super acessível. Se você comparar o que você gasta de pílula, por exemplo, todo mês e multiplicar isso por 3 anos, sai a mesma coisa. E você vai ter o benefício de uma segurança contraceptiva muito maior. E com menos Efeitos adversos e sem ter que estar tomando coisa todo dia, sem ter que estar lembrando, esquecendo e tomando passando a perrengue. Tomando pílula do dia seguinte, como aconteceu esquece, uma tragédia aqui agora com a moça. Então, é isso. Entendi. Realmente, você fazer um procedimento e por 3 anos não pensar mais nisso? Não precisar pensar nisso. Cara, deve ser um alívio muito grande para a mulher, né? E o DIU é 5 anos. E beleza, o DIU é 5 anos, o Implanon é 3 anos e pílula o tempo todo, você tem que ficar tomando, né? Toda hora. Qual é o que mais atrapalha a vida sexual, assim? É a pílula, porque tem mais hormônio e tal? Injetáveis e pílula, que são os métodos convencionais, né? Os injetáveis, que têm uma dosagem ainda superior, e pílulas também. Por quê? Eles geram isso? Qual é o efeito que causa? Primeiro, eles bloqueiam a ovulação por completo. E também diminuem a nossa testosterona, que é o nosso hormônio que é responsável pelo desejo sexual. Então, elas bloqueiam a produção de testosterona e a atividade da testosterona em vários sítios. E aí, você sem testosterona, a mulher já tem mais de 20 vezes menos que o homem. E aí, tendo um bloqueio ali em várias áreas dela de atuação, aí é que não rola nada mesmo. Existe gente que faz reposição? Sim. Mulher que faz reposição de testosterona por causa do uso de pílula? Aí é que tá. Existem muitas pessoas que fazem isso, mas não faz sentido. Porque você... Porque tem outra solução. Você está enxugando o gelo. Eu estou fazendo terapia hormonal para repor testosterona, usando vários comprimidos sintéticos, de oxandrolona, etc., para, de alguma forma, aumentar os meus androgênios, né, a testosterona e os outros derivados, sendo que eu estou lá fazendo uma inibição na base. Então, não seria muito mais inteligente a gente mudar o método para algo que não bloqueie essa testosterona e ela voltar a ser produzida naturalmente? É melhor. Que tal? É muito mais inteligente. Então, os implantes, né, os chips da beleza da vida, muitas vezes, se ele poderia ser totalmente desnecessário. Total. Se a gente tivesse um olhar mais integrado. E eu vejo muito homem fazendo reposição de testosterona, né? E aí gera nos relacionamentos um grande tensionamento. Porque o homem naturalmente tem essa testosterona mais elevada e quando ele faz as terapias hormonais, seja anabolizante, para academia ou qualquer outra coisa, ele acaba aumentando a libido ainda mais. E aí fica uma disparidade grande. Eu tenho um caso recente disso. A paciente chegou em sofrimento, sempre foi uma paciente que tinha uma sexualidade positiva, que era feliz com o sexo, que não tinha tabus, era super de boa. E aí ela chegou com uma dor. Doutora, eu estou sofrendo porque no meu relacionamento está havendo uma cobrança sexual e eu não estou conseguindo, sabe, dar conta e já está chegando num ponto que eu estou fazendo sem querer para agradar e estou sofrendo com isso. E aí, quando a gente foi investigar, o que é que era? Era o parceiro Tava fazendo reposição. que estava fazendo terapia hormonal, estava fazendo anabolizante. Aí virou um touro, né? E aí, cara, uma sexualidade que era bacana, que eles eram bem equilibrados, estava totalmente desorganizada, sem contorno, e ela sofrendo e ele reclamando. Terapia hormonal. Então,
Muito cuidado, porque isso gera, inclusive, gerou o fim desse relacionamento. Ela não deu conta, porque ele começou a forçar a barra e ela a sofrer, e ela teve que frear, e quando ela freou, ela viu que não era aquilo, que ele estava forçando uma barra que não era legal, que passou do ponto. Sim. Então, gerou o fim desse relacionamento. Olha aí, que coisa, né? Esse lance de reposição rola muito, né? Muitos homens estão fazendo a reposição. E muitas mulheres E muitas também. mulheres também, né? Sim. Se não tiver balanceado, vai pender mais para um lado, né? Tudo que a gente mexe no equilíbrio do corpo pode trazer problemas. Total. Sociais, relacionais e de saúde. Total. Agora, já que a gente está falando da vida sexual, a gente entrou nisso, quando que entra, de fato, a sua atuação como terapeuta sexual? Por que você foi para esse caminho também? Sim. Que é ginecologista, contraceptivo, mas você também agora, eu digo, você decidiu ir também para a terapia sexual, né? A escolha, Léo, ela foi junto com a da ginecologia, lá atrás. Ah, já foi junto. Muito. Ao longo da minha vida, eu tive várias pessoas ali que foram inspiradoras, né? A minha ginecologista, quando eu era criança, adolescente, era uma mulher que era muito empática, a minha mãe era bem repressora do ponto de vista sexual, inclusive, e essa minha ginecologista, ela tinha esse olhar empático, positivo, e eu digo, cara, é isso aí. Então, quando eu entrei na medicina, primeiro eu queria ser oncologista e lidar com a questão do câncer, mas depois eu digo, não, o cuidado com a mulher me atrai. E quando eu comecei já lá atrás a fazer os estágios, eu senti nesses estágios que a mulher tinha muito essa dor. Nossa. E quando ela via que conseguia conversar comigo e dava um contato, já vinha a questão sexual. E na medicina você não estuda isso. Nem na psicologia, nem na medicina. E nem na ginecologia. Agora que está tendo algumas mudanças e estão enxertando algo de sexualidade. Então, quando você vê uma ginecologista que não sabe de sexualidade, perdoe. É porque ela não aprendeu na formação dela. Entendi. Né? E aí eu já comecei, nesse momento eu me liguei. Eu digo, cara, eu preciso trabalhar com sexualidade. Vai ser um diferencial, vai ser importante. Vai ser importante, é o meu rumo. Eu até flertei com a psiquiatria, porque eu pensei saúde mental, sexualidade. Tive uns convites na época que eu era estudante que estava terminando medicina. Eu digo, ai. Mas aí depois eu disse, não. É a ginecologia mesmo. E quando eu terminei a residência, eu fiz as duas coisas ao mesmo tempo. Eu fiz a residência de ginecologia, que é pauleira, é uma das mais hardcores, só perde para a de cirurgia geral, em termos de volume de plantão, de trabalho exaustivo, porque você tem que aprender a técnica cirúrgica e consultório, então é bem hard. E aí eu fiz ao mesmo tempo já a formação em terapia sexual. Então, quando eu terminei, eu já terminei as duas juntas, porque eu sou dessas, rápida, tem que ser tudo resolve pra logo, ontem. E aí eu já comecei a atuar, né? E foi ao longo da minha trajetória um amadurecimento, né? Fui criando mais um estofo, né, de bagagem pela vivência do consultório, do dia a dia. E aí fui reproduzindo isso, né? E chegando, e a internet entrou como uma ferramenta também, e a gente foi crescendo. Você usa muito, fala muito sobre isso, né? E eu acho, assim, o que me encanta, mais uma vez, em relação a isso, é como um assunto que muitas vezes é um tabu, é difícil de ser falado, no teu perfil é simples, né? Não tem barreira para você falar de sexualidade ali. É muito aberto, só que eu tenho um cuidado importante, né? Porque, ao mesmo tempo que eu trago o humor, eu também tenho o humor entre o humor e você fazer o escárnio, e você passar do ponto, tem que ter uma dosagem certa. Porque muitas pessoas que estão no meu ramo e que são grandes na minha área, elas acabam escorregando, né? E acabam indo para um lado assim de muita baixaria, né? Esticado demais. E aí tem que ter muito esse cuidado. Por quê? Principalmente quem atende em consultório como eu, as pessoas pensam, ser sexóloga é uma coisa, deve ser muito engraçado. Não, gente, não é engraçado.
tá? Para ser verdadeiro com vocês, na maior parte do tempo é uma coisa muito séria. Porque a gente lida com as dores mais íntimas das pessoas. Total. E quem vai lá e busca a terapia sexual, né, que é um atendimento voltado total para isso, ela não vem à toa. Ela foi movida por muita angústia, por muita pressão, por muita dor, por muita cobrança, para ela chegar ali. Né? Ninguém marca esse tipo de atendimento aleatoriamente. Então, e para expor a sua intimidade, né, para alguém, ela foi movida por muita dificuldade. Então, eu escuto muitas histórias dramáticas, muitas coisas difíceis de serem ditas e escutadas. Então, não é sobre brincadeira, né? A gente consegue transformar e processar isso de uma forma mais light, né, para as coisas do dia a dia, mas tem que ter muito cuidado. Tem. Então, a gente pode até viralizar fazendo um trabalho com palavrão, com coisa de baixo calão. Pode. Mas não é esse o meu objetivo. E eu tenho que ter muito respeito com o meu trabalho. Eu acho que a palavra não é engraçada, é leveza, né? É você conseguir, quando você vai num consultório de terapia sexual, por exemplo, acho que você espera leveza da terapeuta, né? Tipo, uma leveza para você poder falar de coisas... Receptividade. Não julgamento, né? Julgamento. Deixa eu te falar de um negócio aqui que eu não falo para ninguém. Que eu nunca disse nem para mim mesmo. E ter a naturalidade da pessoa do outro lado. Sim, beleza. Sim. Ok, entendi, não, tranquilo, tal, né? Porque existe muito esse medo, né, do julgamento, né? É muito complicado, né? Mas, o que é sexualidade plena? Essa história. Ao longo desse amadurecimento, eu criei é um curso que a gente conseguiu elaborar juntando todas essas necessidades que a gente foi sentindo ao longo do processo. E a gente conseguiu fazer algumas edições presenciais e o feedback disso, Léo, foi tão grande, foi tão forte, que eu até demorei a fazer uma nova edição, porque eu precisei, ao longo desse tempo, processar tudo aquilo que eu recebi de volta dessas mulheres. E esses últimos 2 anos também têm sido bem transformadores na minha vida. Né? Então, a conexão com o feminino se tornou ainda mais forte. E aí eu estou elaborando esse novo momento. Né, onde eu vou trazer, além da sexualidade, essa reconexão com o feminino e quero mexer com essa cidade que está com o Brasil muito em breve. Então, é um projeto que, com certeza, vai ganhar uma dimensão bem interessante. Entendi. Você vai mexer com o Brasil inteiro. Quando é que a gente vai saber mais disso? 2024 vem aí. Tá chegando, né? Tá chegando. O vem aí, o famoso vem aí. Tá doido. É isso. Seguinte, eu quero saber de vocês em relação... a gente estava conversando em off isso, sobre o quanto o seu trabalho com contracepção, né, como você cuida com esses contraceptivos, transformou a vida de algumas mulheres. Sim. Tem algum case que você pode contar? Assim, eu digo, alguma história que marcou muito a tua vida, que o seu trabalho ajudou muito uma pessoa? Essa semana eu recebi uma paciente que é bem interessante ser ginecologista por isso, porque a gente consegue acompanhar a vida dessas mulheres ao longo de anos, mas essa não precisou tanto tempo. Ela veio ano passado e parecia um passarinho na gaiola. Toda assim, que eu tenho dificuldade, doutora, porque eu tive uma educação que foi muito repressora, eu era da igreja e eu fui coroinha. E, bom, assim, durante a vida eu tive poucas experiências, casei virgem pela pressão da minha mãe. E ela usou o contraceptivo, pílula, a vida toda. Então, muitas mulheres começam usando essa pílula desde a adolescência. Às vezes, teve a primeira menstruação... Já começa. Já começa. Porque teve cólica, porque teve um pouquinho de acne, porque o médico viu uma ultrassom e disse que ela tinha ovário policístico. E ela acredita fielmente naquilo a vida e segue ali. E ela foi um desses casos. Começou aquela pílula e é impressionante como ela tem um poder castrador, né? De realmente deixar você sem os instintos. E aí essa mulher seguiu em todo aquele processo extremamente engaiolado. E ao longo do tempo,
Ela casou com esse parceiro e tudo. E ela disse, doutora, eu quero mudar isso. Né? Eu queria sentir um pouco o meu corpo. E eu disse, vamos fazer essa experiência? E aí ela nem optou pelo DIU sem hormônio. Ela optou por um DIU com hormônio, só que com uma dosagem baixinha. E com esse DIU, ela volta, Léo, a ovular. Ela volta a ter o ciclo natural da mulher. E nesse ciclo, é fisiológico, o corpo tem essa sabedoria de deixar você com mais vontade de fazer sexo, ou pelo menos mais receptiva para o sexo. E aí ela começou a sentir isso. Ela disse para mim que foi tão avassalador que ela não está nem sabendo lidar com isso. Caramba. Que ela está se masturbando com uma frequência nunca vista. E que pode crer. O marido dela não está dando conta. Rapaz, o que foi que você deu? E ela disse, doutora, eu já não sei mais o que fazer. Qual foi esse remédio? Aí eu disse, gente, conte melhor essa história. Vamos lá. Ela disse, doutora, eu estou pensando aqui em propor para ele para abrir a relação, ou para a gente procurar outras alternativas, porque tá muito vivo em mim. Então, ela foi um depoimento para mim de transformação radical. Pô, liberou mesmo, soltou um monstro. Daquela mulher que era tava bem coroinha, presa. E de repente ela sentiu o poder da mulher selvagem dentro dela. A mulher selvagem, E eu, receba, vamos agora. Aí eu convidei ela pra gente iniciar a terapia sexual, pra gente dar contorno para essa sexualidade. Sim. Porque a gente, sim, vive em sociedade, a gente, sim, tem uma relação... Organizar isso aí, né? Que ela tem... Eu digo, a sua relação é bacana? Ela disse, é. Você ama seu marido? Você pretende continuar com ele? Ela disse, sim. Eu digo, então, senta aqui, que a gente vai dar contorno para isso, para ver de que forma isso pode ser organizado, melhorado, né? Extrapolado na medida do que for possível. E a gente vai colocar essa sexualidade para fora, só que com algum contorno. E aí a gente está começando esse trabalho. O marido não entendeu nada, esse parceiro, em breve, vai vir, né, para as sessões, para poder a gente conseguir conectar isso e tornar esse sexo mais positivo, mais interessante. Ela quer variar. Mais opção. Mas ela pode variar dentro da relação dela. Sim, com o próprio marido, né? Ela pode ter fantasias com ele e a gente trazer ele para dentro dessa dança. Imagina esse homem, né? Tipo, de repente... ele não tá entendendo nada. Rapaz, o que aconteceu com a mulher? Ele tá achando bom, certamente. Só não tá entendendo muito, né? Doutora, obrigado. A gente vai resolver, né? Eu libertei o monstro, agora Unleash the Kraken. Agora eu vou ter que... Aí eu disse, não, calma, vamos lá, vamos sentar aqui pra gente ver. Vamos ver o que a gente vai fazer com isso. Né? Não, mas parabéns, é isso aí, tem que ser feliz. Uma coisa que eu queria te falar, e que foi uma coisa que eu vivenciei, eu estava um dia, num desses encontros assim que a gente vai, né, de influenciadores e tal, e tinha duas pessoas que trabalhavam com ginecologia que estavam estudando nesse encontro. Acho que foi na Unifor, pronto, eu fui chamado para a Unifor, tal. E eu fui embaixador lá, né, de um evento da Unifor, e o seu nome surgiu na conversa, né? Vai trocar bateria? Naquela? Então vamos trocar a bateria, eu falo essa pérola. Essa pérola é boa, é uma boa pérola. E tem uma coisa que eu queria te falar, eu vi quando eu fui para a Unifor, eu fui embaixador da Unifor, de um evento que teve lá, o Mundo Unifor. Sim. E numa roda de conversa, assim, que eu estava dentro, tinha algumas pessoas que estavam estudando ginecologia, né? E o seu nome apareceu quando eu falei, não, sei lá o quê, acho que a gente estava falando de viral, aí sempre que tem viral a gente fala do teu corte. Aí uma menina falou, eu amo, eu quero ser que nem ela. Teve uma menina que falou isso, eu quero ser que nem ela. E eu pensei, porra, isso é muito legal quando você faz um trabalho, quando você exercita uma profissão, e aí você vê que outras pessoas de fato estão sendo impactadas e te veem como referência. Tu já entende que isso acontece hoje? Como é que tu se sente com isso? Eu tenho começado a entender, né? A síndrome da impostora, ela persegue as mulheres de forma full. Mas eu tenho começado a alcançar isso.
E uma das coisas que me fez sentir, né, o Léo, que hoje eu chamo de Léo, mas antes foi meu chefe, ele coordena uma residência, a residência onde eu fiz, né, que é a MEA, que é a Maternidade Escola. E ele uma vez chegou para mim num evento e disse, olha, as minhas residentes chegam hoje e dizem, eu quero ser igual a Rai. E eu digo, uau, né? Chega assim forte. E é muito bonito isso, porque é uma forma de entender a medicina e a ginecologia muito mais acessível, muito mais verdadeira, de muito mais acolhimento. Então, que bom estar trazendo essa perspectiva. E da sexualidade, Léo, porque a sexualidade, quando eu comecei a militar nisso, na sexualidade, junto com a ginecologia, tinha muito pouca gente em Fortaleza. Pessoas muito boas, muito qualificadas, mas eram num número reduzido e que não davam muito a cara a bater. Sim. Eram nos seus consultórios, fazendo seus trabalhos acadêmicos e falando para os pares. E eu cheguei, coloquei minha banquinha e disse, agora eu vou falar. E vocês vão me ouvir. E vão me ouvir, porque eu vou fazer barulho. E isso trouxe muitas ginecologistas para a perspectiva da necessidade da formação em sexualidade. E hoje você vê um movimento grande entre essas estudantes que estão chegando agora, trazendo o entendimento da necessidade, fazendo formações em sexualidade, às vezes nem para ser sexóloga, nem para ser terapeuta sexual, mas para ter o conhecimento e transmitir para essa mulher, para a necessidade do dia a dia. E que a gente não tinha essa visão há pouquíssimo tempo atrás. Então, que lindo que isso tem trazido esses frutos. E não é um fruto para mim, é um fruto para as mulheres cearenses, e, enfim, isso. E você, como sexóloga, não atende só mulheres, né? Porque o contexto do atendimento do homem, ele vem em dois âmbitos. Ele vem do homem mesmo, que alguns urologistas me encaminham. Sim. O homem tem ejaculação precoce e é causa psíquica, não é causa orgânica. Ele senta lá, ai, doutor, eu tenho disfunção erétil, comecei a acontecer isso desde tal momento. E aí o médico examina, olhou, fez os exames, não tem nada que justifique biológico. Então, olha só, isso é uma questão psíquica que você vai ter que tratar em terapia. E aí, ao invés dele encaminhar para um psicólogo geral, ele encaminha para um terapeuta sexual que vai ter uma formação mais especializada. Mais nichado, né? E aí, esse homem vem, muitas vezes por esse encaminhamento ou demanda espontânea, e tem também o parceiro, o companheiro da mulher que você tá atendendo. A mulher que me procura, e ela vem trazendo, às vezes, a queixa, a dor, só que muitas vezes a disfunção sexual, às vezes, nem é dela, às vezes é dele. Então, a mulher me procura, por exemplo, porque não consegue ter excitação, não consegue lubrificar bem. Por quê? Será que o problema é com ela? É um dos primeiros questionamentos que eu faço. Às vezes, falta estímulo. Às vezes, a preliminar não é bacana. Tá faltando, Quando eu vejo, é muito rápida. E aí, por que será? Será que esse cara não tem criatividade, habilidade, repertório? Às vezes, não é. É um cara vivido, que entende de sexo. Mas a questão é que ele tem uma questão com a ereção. E aí, se ele tem uma disfunção erétil, por exemplo, ele quer penetrar rápido. Aproveitar enquanto está com a boa ereção. E aí tem que ser rapidão. E aí a mulher não deu tempo ela relaxar, ela se excitar, ela se envolver. E aí a relação fica ruim. Eles têm times diferentes. E o que é que eu preciso? Tratar essa mulher? Não. Eu preciso tratar esse parceiro. Resolver essa questão da ereção dele. E aí eu consigo equilibrar o negócio. Interessante, né? Tem várias questões em jogo aí. Não é só sempre a mulher é o problema. Não é. Não. Muitas vezes é o homem ali, né? Muitas vezes. Levamos logo, senão não vai dar, né? A mulher não goza. Nunca goza, doutora. Eu não consigo ter orgasmo durante a penetração. Vamos ver. Vamos investigar se não é um homem, O cara tem uma ejaculação precoce. Não teve tempo para ela chegar no ápice dela.
Então, eu vou ficar jogando gelo com a mulher? Não, eu tenho que chamar o cara, dizer, vamos lá. Você... Irmão, vamos conversar aqui, né? Vamos conversar. E é bem assim. Porque o cara, você pensa, ele não vai porque é uma mulher, não sei o quê. Vai. Eu já penso o oposto. Ele vai. Sabe por quê, Léo? Já acho que é melhor. Mas tem cara que tem vergonha. É. Mas aí ele vai. Sabe por quê? Quando é a masculinidade dele em jogo, é o pênis dele que tá ali. Que tá em perigo. Pauta. Aí ele não quer saber. E é o melhor paciente que eu tenho. Porque se eu mandar ele plantar bananeira ao meio-dia, ele planta. Massa. Eu quero saber o que está acontecendo. Em poucos minutos, ele diz tudo. O que muitas vezes as minhas pacientes mulheres demoram sessões, ele diz na sentada. Caraca. E aí a gente consegue trabalhar... É mais direto, né? Fala logo tudo. Ele fala mesmo. Entendeu? Porque ele quer resolver e ele quer resolver urgente. Pra ontem, né? Massa. Ó, seguinte. A gente tem um momento aqui que eu preciso resgatar. Que foi um sucesso na primeira. E como foi rápido, a gente não conseguiu... Eu não abri uma nova caixinha, porque não houve o tempo de eu abrir, mas a caixinha anterior que a gente abriu na conversa anterior, que vocês podem ver no card, inclusive, quando acabar essa aqui, tá lá, que deu muito corte bacana, não foram feitas todas as perguntas. Acho que eu fiz 3 ou 4 perguntas e a gente recebeu na época umas 20, 25. E eu resgatei essas perguntas porque eu salvo, né? Eu dou print sempre que eu abro a caixinha, e eu separei mais algumas dessas perguntas da galera que perguntou da outra entrevista. Eu achei que isso fosse uma boa oportunidade de tentar responder as perguntas do pessoal que eu não pude fazer naquela época. Mais uma vez lembrando que os nomes e os rostinhos que eu vi lá na hora estão todos preservados, tá? Muito obrigado pela coragem de fazerem as perguntas, sabendo que eu vejo, né, quem as pessoas são. Mas tá tudo certo, isso é confiança de comunidade, rapaz, tá vendo? Mas posso fazer? Vai, eu separei manda. 1, 2, 3, 4, 5 perguntinhas de caixinha e eu não vou lhe poupar. Uau. Assim, tá Nasci perguntado, pronta. tá perguntado. Posso ir? Nasci pronta. Nasceu pronta, né? Primeira pergunta da caixinha de pergunta. Minha esposa considerou fazer swing. Não tenho estrutura. Eu vou acabar perdendo a minha mulher? O swing. Maravilhoso. Swing... O swing é uma grande comunidade no Brasil. As pessoas não têm ideia o que acontece nesse submundo. Submundo, né? Isso, sim. Existe uma comunidade enorme de pessoas no swing. Swingueiros. Isso, exatamente. Então, desde vários aplicativos e as casas. Para todas as capitais, tem casas. Uma ou mais de uma, muitas vezes. E essas pessoas, elas acabam criando laços, amizades. É uma população mesmo que vive ali unida. Deve rolar uns grupinhos de WhatsApp maneiro. Grupos, viagens, cruzeiros. Cruzeiro, sim, no exterior isso é muito frequente. Na França tem cidades, né, que são dedicadas ao mundo do swing. Então é algo gigantesco. Peraí, que acontece. Cidades dedicadas ao mundo do swing. Sim. Na França. Sim, que as pessoas que vão ali já são pessoas interessadas e que você vai encontrar com todo mundo que está lá Só querendo conheci Paris. Essa cidade ainda não passei. E aí o que acontece? Esse mundo, você precisa, né, estar preparado. Sim. Na hora que você decide dar um passo desse na relação, precisa os dois estar de acordo e um certo entendimento do que vai acontecer. No caso dele, ele está com medo. É natural você ter um certo medo, é algo muito novo, mas pode abrir nesse relacionamento, né, uma grande porta, né, de novidade, de variação, porque a gente sabe que ao longo do tempo dos relacionamentos, a mesmice, né, o que a gente chama de habituação cientificamente, que é o sexo sempre igual, né, você transar 30 anos com a mesma pessoa, pode ser desafiador. Então, essa é uma forma de você trazer o novo dentro do contexto da unidade do casal. Será que o medo dele é de, por exemplo, da esposa se envolver com outro homem?
pode ser de Porque se envolver emocionalmente, que eu quero dizer. Ah, sim, claro. Só que entenda, o contexto do swing, ele te dá a possibilidade de uma noite em uma casa, de forma totalmente anônima. Máscara? Algumas pessoas usam máscaras, né? Mas ali é anônimo. Você tá lá, encontra outros casais e outras pessoas que querem interagir e você nunca mais terá contato com aquelas pessoas. Nunca mais vai ver, né? Não, você é uma noite. Assim como você vai numa festa, numa boate, que você vai encontra uma garota e sai, transa com ela e pode ser aquele ali o único momento. No swing, pode ser assim. Então, essa coisa do entrelaçamento e do medo da relação, o swing, na verdade, sana isso. Quando a gente fala do relacionamento aberto, já é uma outra história. Porque esse medo é muito mais presente. É porque você pode, de fato, se envolver com alguém. É muito mais palpável. Porque a gente vai ter, no relacionamento aberto, a questão de você ter, inclusive, não só uma relação sexual. Você pode ter uma relação afetiva com alguém, porque você compartilha as mesmas ideias, é alguém que você gosta, que é sua amiga, que você conversa sobre cinema, sobre trabalho, e você compactua com ela com muitas ideias e vocês têm aquela conexão. Aí depende se tá transando com a pessoa, né? Se relacionando, sim, né? Ou pode não, tá? Então, o fato de você viver um relacionamento poliamoroso, você pode ter vários tipos de amor. Não só o amor que tem a questão sexual envolvida. Então, isso sim, né? É aquela velha máxima onde, às vezes, um papo, né, que é conectado, às vezes te cativa muito mais do que uma transa. E aí que não existe a trepada mágica, né? Que às vezes existe o papo mágico. Né? Que aí você, né? Ali você ganhou a pessoa. Né? Então, de a produção fato. aqui ficou Mas oriçada, o né? swing, ele dá muito essa margem de segurança. Então, você pode conhecer o casal ali no aplicativo, e aí você marca o encontro e nunca mais encontra aquelas pessoas, ou se quiser, encontra de novo. Então, tem muita essa fluidez. Mas existe uma organização dos swingueiros, por exemplo... toda cidade, como você falou, existe um lugar para swing. Uma casa de swing. São casas noturnas. Que é feito para isso, né? Como boates. Fortal também tem. Existe em Fortaleza. Como boates e que funciona ali. Geralmente é uma boate. É um ambiente normal quando você entra. As pessoas estão dançando, se divertindo, vestidas, bebendo. E geralmente dentro da casa existem os quartos, né, corredores, onde as pessoas fazem a interação sexual propriamente. Perfeito. Então, existem cabines, que são cabines onde são coletivas, individuais, só que com vidro. Outros quartos coletivos, onde as pessoas interagem coletivamente. Entra na bagunça ali, pá. Isso. Então, assim, existe essa... É uma portinha que você adentra e que existe todo esse universo lá dentro. Mas você pode ficar só fora. Pode só ver. E aí, a minha orientação para essa casal. pessoa que procurou, primeiro, ele precisa colocar... Quais são os prós e os contras, precisa conversar o que é que ela está buscando, o que é que ela está querendo, e ver se eles entram num acordo, e a possibilidade de você ir na casa só para ver. Porque o respeito dentro da comunidade é muito grande. Se você chega lá só para olhar, tá tudo certo, ninguém vai te impor nada e nem vai te tocar se você não permitir. Entendi. Então, ele pode ir com ela, sentir se é algo que é para eles ou não, né? E aí vão mediando essa situação. Vai evoluindo, né? Ou não, Procura né? a doutora Rai, que ela dá o norte. Pronto, ó, gente. Já rolou um marketing aqui, já viu? vai ajudando a entender. Você conhece o Defante? Já ouviu falar do Defante? Não. Não ouviu falar do Defante? Caramba, o Defante é o homem do ano, pô. Defante. Maravilhoso, cria conteúdo como ninguém, entrega conteúdinho, como ele diz. Mas o Defante recentemente participou acho que foi o piloto do programa do Antônio Tabet, né? O Kibe. E eu não lembro exatamente com riqueza de detalhes, mas como eu sou fã do Defante, dos conteúdos dele, ele falou recentemente que ele foi ou para um swing
ou para uma suruba com acho que 50 pessoas, eu não sei exatamente o número. Eu vou tentar achar esse corte e vou botar na descrição do programa completo. Mas o Defante falou que participou de um esquema desse. Eu não sei se era um swing, suruba, não sei se tem diferença de swing para suruba. Entendeu? Eu não sei qual é o esquema. Mas 50 é um número razoável de pessoas num swing, numa suruba, num negócio desse? Ou é pouco? É muito? Como é que é isso? Ou é um acordo de... Não, é um número bem tranquilo. Porque nessas casas... Bem tranquilo, 50 Por exemplo, nas grandes casas de São Paulo, são casas com capacidade para centenas de pessoas. Caraca. Então, num quarto como esse coletivo, com certeza tem muito mais do que isso, né? No caso dele, eu não sei se foi algo organizado, né? Pelo que eu entendi, foi organizado. Né? Então, sim, isso Tinha existe. Tinha até processo seletivo para entrar. Isso é real, sim. Acredito que seja, né? Dentro dessas comunidades, isso não é incomum, né? Porque reunir pessoas que queiram transar livremente, curtir uma brincadeira. Muitas opções, né? Sim. Tá certo. Defante, depois explica, eu vou assistir melhor. Vamos entender pra vocês melhor. entenderem melhor o esquema dele aí, mas foi um negócio que, pelo que eu entendi, tinha até um cadastro, assim, tipo, se a pessoa era apta a estar ali ou não. Se ela. Aí eu não sei qual é essa base de organização. Quem é que fica com a lista ali? Quem era o promoter desse movimento, né? Ele não entregou quem era o promoter. Que pena. Não, beleza. Então, vá atrás de Defante, procure saber, não, Defante. Já vou. Ele é maravilhoso. Quer conteúdo, ele entrega. Tem essa não. Ó, outra pergunta aqui, tá? Feita por uma mulher. Certo? Relacionamento aberto. O que você, doutora Rai, pensa sobre isso? Eu tenho medo de propor ao meu companheiro. Acabou. Seca assim. Muitas mulheres e homens têm esse desejo, só que precisa ter um amadurecimento muito grande dessa relação. E, às vezes, não há uma linearidade de um conseguir acompanhar o outro, né? Então, às vezes, a gente tem uma parceira ou um parceiro que está muito à frente na questão da liberdade sexual, né? De entender o outro não como posse, né? Mas como alguém que está ali dividindo a vida e as situações. Esse entendimento de você ter a clareza que o seu parceiro, mesmo estando com você ali no relacionamento onde já existia uma forte paixão e existia uma construção de amor, ele vai continuar tendo desejos sexuais por outras pessoas. Isso precisa ser entendido e normalizado. Claro. Mas não é, Léo. As pessoas ainda não conseguem lidar bem com isso. Não conseguem entender que isso é normal, da natureza, do instinto. E quando você reprime esse instinto, o instinto sexual, quando reprimido, como vários outros instintos, ele vai vazar na forma de sintoma. Então, quando você reprime a sua mulher selvagem, o seu homem selvagem, isso vai reverberar em alguma área na sua vida. Seja ele num rancor com a tua parceira, numa agressividade, seja ele na forma de ansiedade, de vários outros adoecimentos. E isso é o que nos leva, em sociedade, a ter vários tipos de neuroses e angústias. Tá? Isso não é novo. Tá? Freud já pensava isso em 1700. Descartes já falava isso há centenas de anos atrás. A forma de organização social que a gente vive, onde esse contexto da monogamia, do matrimônio, dessa unidade, e a falta de liberdade sexual e a forma como a gente lida e reprime a nossa sexualidade, isso vaza. Isso vaza, e uma das formas que vaza é na forma de ansiedade. E esse adoecimento que a gente vive, de aceleração, tem muito a ver com isso também. Caramba. Eu já parei para pensar sobre isso. Se eu teria estrutura, eu, Léo, para estar em um relacionamento aberto, né? Hoje eu digo que não. Eu, Léo, digo que não. Amo muito minha esposa e eu não conseguiria... Mas olha só, né? Esse debate pode ser muito profundo, né? Lidar com isso. Lidar com o fato de ter um outro cara ali, no mesmo jogo que eu jogo.
isso pode ser chamado de várias formas, machismo, sei lá o quê, ou insegurança, o que for. Mas hoje eu só me vejo me doando a minha esposa e vice-versa. Mas longe de mim dizer que esse é o caminho da humanidade. Romântico. É uma idealização romântica. Romântica. Mas eu acho interessante isso, porque não existe uma regra. As pessoas têm que ser felizes do jeito que elas querem ser felizes, né? Sim. E se você não está preparado para isso, a coisa mais importante é o autoconhecimento. Então, não estou. Então, não inventa. Né? Vocês vão procurar vazar esses desejos de vocês de outras maneiras, e isso é possível. Sim. Né? Porque a gente acaba se restringindo muito, não sabendo lidar muito com as possibilidades das fantasias, né? Não sabendo instrumentalizar muito a nossa forma de erotizar e de partilhar isso. Isso pode sim ser vivido de forma a dois, ainda nesse ideal romântico. Não está errado, é uma opção pessoal. Tá tudo certo. É no tempo de cada um. E tem que ter maturidade, né, para você buscar isso também, né? Sim, mas muitos estudiosos acreditam que em alguns poucos anos ou em uma centena de anos, a gente vai estar vivendo numa sociedade de amor mais livre, tá? A gente vai estar vivendo uma sociedade de poliamor. Daqui a quantos anos? 100 anos, talvez. Uma próxima geração, né? Sim. Duas gerações, Sim. Perfeito. Isso é um estudo? Sim, existem muitos estudos a respeito disso. E assim, eu vejo hoje já, por exemplo, eu já atendo casais trisal. Trisal? Sim. Eu atendo casais trisal. E é bem engraçado, assim. Mas é o quê? Um homem e duas mulheres ou dois homens e duas mulher? mulheres. Um homem e duas mulheres. E aí, quando eles vêm, é bem interessante. Elas vieram pôr um DIU. E aí vieram as duas, colocar o DIU, né? Aí, quem tá aqui? Não, minha esposa. Aí, mas o marido tá lá fora. Como assim? É um trisal. É bem interessante. Assim, tem um trisal famoso na internet, tô tentando lembrar o perfil deles. Que ele fica tirando uma onda. Tipo, olha aí minha vida, rapaz. Sei lá o quê. Tô bem. Ele fica brincando, entendeu? Eu vou tentar achar qual é o perfil dele. Claro que não é, gente, assim... é tudo sempre mil maravilhas. Esse é o modelo. Claro que tem seus perrengues, suas dificuldades, né? Mas, sim, é um caminho. Eles encontraram uma alternativa e são as microtransgressões sociais. E essas microtransgressões é que vão levar às grandes revoluções. Exato. Né? E, para mim, a base de tudo é o amor. Sim. Não me interessa, tá entendendo? Se a pessoa é um quadrasal, heptasal. Você tá feliz, irmão? Defante, que foi lá pro swing de 50 pessoas. Tá felizão, irmão? Funciona pra você, né? Cada um tem que ter... O problema é que as pessoas ainda tentam se meter demais em como as pessoas estão vivendo suas próprias vidas, né? Sim, e busca de um ideal, né? Busca de um ideal hipersexualizado, a busca de um ideal... E, às vezes, não é isso. A gente, às vezes, se exige mais do que a gente pode dar naquele momento. Mulher, tem mais duas aqui. Cuida. Cuida. Essa daqui é de um cara, certo? E ele falou assim, tenho vergonha de pedir pra minha namorada fazer o famoso fio terra. De perder minha masculinidade perante ela. Sim. Acho que ele se refere a respeito, né? Tipo, ela não vai me ver como homem. Cara... Dentro do meu curso, eu tenho uma aula só sobre isso. Você tem um curso que fala sobre isso, né? Sim. Que é a sexualidade plena. Né? Eu falo sobre isso e eu já tive depoimentos, Léo, transformadores. Por causa dessa bendita aula que eu coloquei assim, vamos botar. Bota aí para completar. Mas, cara, foi uma das coisas melhores assim, que eu escolhi. Porque o estímulo, né, da região anal no homem é um estímulo muito poderoso. Né? Inclusive, quando os homens vão fazer teste de ereção, é justamente na próstata que eles são estimulados para ter a ereção imediata. Então, é um estímulo muito poderoso, forte, intenso, erótico. E quando esse homem se permite experimentar isso, ele vai atingir um outro nível de prazer. E essa parceira, quando se empodera dessa informação, às vezes ela vai cativando mesmo ele,
porque ainda mais onde a gente mora, que esse estigma é muito forte. Se eu fizer, né, estímulo anal, virei gay. Não tem nada a ver com orientação sexual, com onde você destina o seu desejo. Não muda nada. Você está tendo prazer com a tua parceira ali na hora. Sim. Né? E está sendo incrível, intenso. E aí, quando começa, realmente, é um caminho sem volta, porque é um estímulo muito bom. Então, eu super recomendo, apoio, ensino para as mulheres e elas vão conseguindo convencer muitos parceiros. Pelo que a pergunta diz aqui, ele não tem... Ela não faz isso com ele, né? Ele quer, mas não... mas não tem coragem. E aí, essas situações, como aqui ele está colocando, levam muitos homens a procurar mulheres que fazem programa, né? Para poder conseguir liberar essa esse energia desejo, sem julgamento. essa vontade sem julgamento, fora das relações. Enquanto ele poderia estar vivendo algo incrível com a parceira dele. Isso é uma forma de inovar, né? De ter um novo paradigma a ser quebrado naquela relação. Sim. E aí ele não consegue dar conta de, na frente da mulher, assumir isso. E às vezes passa por um lance também de que eles têm que buscar isso, né? Às vezes eles não têm a intimidade para conversar, às vezes existe uma relação onde tem mais machismo, então o cara, às vezes nem tem, sabe, Léo? Eu vejo até relações saudáveis, mas que não tem a comunicação sexual. As coisas que eu vejo mais no consultório de terapia sexual, a maior dificuldade é a dificuldade de comunicação. Às vezes tu conversa com a tua parceira sobre tudo no mundo, mas não consegue ter um diálogo franco sobre sexo, sobre as preferências, sobre o que gosta e o que não gosta. E às vezes já chegou no nível, nós estamos casados há 10 anos e eu não consigo te dizer que o teu oral é muito ruim. E que tu, precisa muito melhorar e que não é desse jeito. Então, e aí não consegue mais dizer, porque diz, poxa, eu não disse até hoje, eu vou dizer agora. Aí vai buscar em outro canto. E também fica aquele sofrimento, né? Fica aquela deficiência. Então, a falta de comunicação é o grande lance, né? A falta de franqueza, de verdade, de assumir essas necessidades e essas condições, né? Então, precisa trabalhar essa comunicação. Mas tem mais uma. Bora? Saideira aqui. É uma mulher. Recentemente me envolvi com uma colega de trabalho. Sou bi. Ainda tem uma observação. Foi só uma vez. Tipo, sei lá, um teste. Vamos lá. Testei aqui rapidinho. Sou bi. Gente, existe uma escala que a gente chama de escala de Kinsey. E essa escala relata que não existem pessoas 100% heterossexuais ou 100% homossexuais. Que as pessoas, em geral, elas vão estar ali em algum nível daquela escala, girando entre um ponto extremo e outro. Então, você vai ter uma leve tendência homossexual ou não, né? E tem pessoas que estão no meio, né? Ali girando em torno dessa tão famosa bissexualidade. Então, eu acredito muito nessa teoria. Né? É uma teoria que realmente me convence. Eu acho que as pessoas estão ali flutuando, né? E não tem nada de errado. E não tem nada de errado nisso, né? E ela não precisa se angustiar com isso, porque precisa caber numa caixinha do nome. Não, liberta essa sexualidade, vive mais de uma vez essa experiência, se foi isso que te fez feliz. Então vai fundo, sabe? E a gente tem caminhado nesse sentido, né? De libertar um pouco muitas artistas assumindo essa bissexualidade. Isso é fundamental para a gente ter um movimento com menos preconceito e uma sexualidade mais livre. Perfeito. Antes da gente caminhar para a última pergunta, eu vejo você como uma pessoa que é militante. Você é uma pessoa que milita. E milita as causas que fazem parte da sua vida. Aquelas causas que são nitidamente importantes para você. Na época das eleições, você estava se posicionando, quer queira, quer não, ganhando ou perdendo cliente. Estou aqui, é meu papel como
como cidadã, né, fazer isso, militando as causas da mulher, né, feminista. E isso é um papel muito importante na sua vida. Nas eleições do ano passado, você inclusive foi na posse, né? Você foi na posse do Lula. O quanto ser essa pessoa que está na frente das coisas, que está ali brigando, né? Brigando no sentido de defendendo causas que são importantes para você, te faz bem e também te maltrata? Tem um peso. Mas é um peso que eu carrego com muita alegria mesmo, porque faz parte do que eu sou. Sim. Não tem como ser diferente. E todas as pessoas, Léo, que são à frente do tempo, elas vão pagar um preço. E às vezes, eu sinto muito isso. Eu vim muito cedo. Uhum. E tem um preço a se pagar, mas eu procuro os meus refúgios. E eu procuro um equilíbrio. E esse equilíbrio eu já encontrei claramente que ele é na natureza. Que é isso que eu tenho buscado cada vez mais, uma intimidade com o mar. Eu tenho remado, né? Eu tenho voltado às minhas origens, eu tenho olhado muito para dentro, cuidado muito da minha energia, porque, sim, o período das eleições foi um período de muita tensão, onde a gente dissipou muita energia para lutar pelaquilo que a gente acreditava que ia ser o melhor para o nosso país. A gente sofreu muito tempo, né, com muito maltrato das mulheres, dos direitos reprodutivos ao longo dessa trajetória, da saúde, né, da medicina real. Então, era preciso. Então, eu cuido da minha energia para que eu consiga manter essa paz interior. Claro que os traços de ansiedade e das pressões externas e internas vão atravessando a gente no meio do caminho, mas eu considero que, sim, é uma luta que vale muito a pena. E eu acredito e vou seguir inabalável nela. Foi, né? E como é que foi a posse? Uau, foi surreal. Cara, valeu cada... Sabe quando você sente assim que valeu a pena cada esforço, sabe? Eu parei, assim, muito das minhas atividades para militar nessa época. Sim. E fiquei, assim, a gente tinha um coletivo, que era o Coletivo Rebento, né? E temos esse coletivo, que é um coletivo de médicos em defesa da ciência e do SUS. E a gente batalhou tudo que pôde. Todos os espaços, tanto no corpo a corpo como na rua. E chegar ali e ver aquela posse acontecer da forma como ela foi muito importante. E foi surreal, porque foi uma prova de resistência, sem água, sem sombra, sem nada. Mas até isso foi para coroar e dizer, você é resistência de verdade. Então, eu encarei dessa forma. E foi muito bonito, foi emocionante. E eu espero que a gente siga só com surpresas positivas, né? Claro que a gente sabe que a perfeição não existe, mas de ver restabelecido esses direitos que já estão acontecendo, né? Ver o Supremo, por exemplo, nesse momento, cair coisas como a legítima defesa da honra caiu. Isso não pode ser mais usado como jurisprudência. São coisas importantes para as vitórias femininas, né? Sim. A gente vê as pautas, né, da contracepção voltando, né, e de falar sobre isso. Cara, é muita gratiluz. Então, valeu muito a pena, né? Eu acredito que valeu e vou seguir forte aí, porque a gente vai ter muitas batalhas ainda para lutar. Com certeza. Nunca acaba, né? Eu digo uma coisa aqui no meu programa, que eu faço política, todo mundo faz política, não adianta. Mesmo as pessoas que falam não gostam de política, você faz política todo dia. As suas ações, as suas atitudes, como você se posiciona, é tudo político. Nesse programa daqui, eu falei que eu não queria trazer político. Um político. Sim. Mesmo eu sendo um cara de viés de esquerda, eu sou de esquerda, você sabe, me posicionei, eu não trago políticos, nem de esquerda, eu não trago políticos. Eu faço política como? Com as minhas pautas. Sim. Eu trago todas as pautas
que eu acho importante. Então, se você ligar Lé com o CRE, Você vai entender. você vai entender quem eu sou. Mas eu tomei uma decisão, depois das eleições, de que eu não traria políticos dentro do programa pelo desgaste emocional que eu fiquei. Foi tudo muito pessoal para mim. Tipo, minha mãe sofreu com insuficiência respiratória, uma série de coisas. Então, quando eu olhava para a imagem do presidente antigo, isso conecta direto, porque ele brincou com isso. E fora todas as outras coisas, mas foi muito pro pessoal para mim. E quando eu percebi que eu não tinha empatia do outro lado, tipo, nem assim estavam entendendo a sua dor. A minha dor. Tipo, puxa, gente, mas vocês entendem por que eu me sinto assim? Não entendo, sei lá o que, comunista. Eu decidi, cara, com político eu não converso. Mas, nem de um lado nem de outro. Mas política eu farei todo dia, através das minhas pautas, das minhas ações. Aí só você assistir os 200 episódios aí, você vai ver quem é o Léo e quem que a gente acredita, né? Sim, e você é um cara feminista, porque a gente já consegue notar de cara. Sim, total. Fui criado por mulheres minha vida inteira. Graças a Deus hoje eu tenho uma relação linda com meu pai, né? Mas a maior parte do tempo ali da minha adolescência foi só minha mãe, minha irmã. Não é só ter sido, é ter captado a mensagem. Ela exatamente. ter atravessado você de uma forma positiva e você replicar isso. Isso, eu tento muito fazer essa comunicação com amor, sabe? Me comunicar com o outro lado com amor. Sim, com o outro lado, quando eu digo o lado que pensa diferente de mim. Mas quando eu sinto que não tem empatia vinda do outro lado, prefiro não conversar mais. Eu vou fazer aqui as minhas ações, vou fazer a minha bolha aumentar com amor, com as pessoas que estão à minha volta, e quando você vê, você vai contaminando, aí você tem um lugar só de gente bacana, maravilhosa, e é isso, entendeu? E é isso que faz você crescer cada vez mais. Exatamente. O amor tem que reinar tudo, cara. Tudo. E a gente não impor o que a gente acha na vida dos outros, né? Todo mundo tem direito de ser o que quiser, amar quem quiser, ser o que quiser, fazer o que quiser, né? Acho que é mais por aí mesmo, né? Mulher, é o seguinte. Tem mais uma coisa que eu quero te pedir. São 10 anos, né? De carreira. E transformando vidas, inspirando pessoas, criando um legado. Eu acredito muito em legado, na força do legado. Cada entrevista que eu faço aqui é um legado. Se você, com alguma resposta que você deu aqui, emocionar alguém que nos escuta, e é muita gente que está ouvindo a gente no Spotify, muita gente que assiste a gente no YouTube, eu já ganhei. Eu já fiz o que eu precisava. E eu sei que a tua carreira é a mesma coisa. Você vai deixando sementinhas nas pessoas. Qual o seu maior sonho para os próximos 10 anos? O que você almeja? Eu não estou falando para daqui a 20, 30. O que você, doutora Rai, espera para os seus próximos 10 anos de carreira? Alcançar nacionalmente mulheres com as minhas bandeiras, com as minhas pautas, ser ouvida nacionalmente. Eu acho que esse espaço ele vai se materializar em breve. Eu sinto isso, eu sinto que o caminho está sendo construído. Nossa. E isso é preciso que alguém sente lá, alguém dessa medicina, alguém dessa ginecologia, desse olhar, sente nesse lugar. Esse lugar, né, de visibilidade que alcance com mais profundidade o país inteiro. Lindo. E nós precisamos de mulheres nesse espaço. E eu acho que eu tenho uma mensagem importante para dizer. Manda. E é isso, eu quero ser ouvida. Eu quero chegar nessas pessoas. Você já está dizendo, né? Você agora quer quebrar a bolha, né? Ir para mais lugares, né? Mais lugares. Então, tem mais 10 anos aí para depois mais 10, para depois mais 10, né? Já está acontecendo. Muito nova ainda. Oi? Já está acontecendo. Já está acontecendo, rapaz. A nossa missão aqui é sempre quebrar bolha, né? Mulher, eu quero também que você faça o nosso ritual aqui. Você precisa fazer circular, já que você estava falando de mulheres fortes, que tem missão. Indica 5 para participar, ou 4 mulheres para participar do nosso programa. De qualquer área de atuação que você acha que faça diferença. Tá. Eu vou começar indicando a Liduína Rocha. Liduína Rocha. A Liduína Rocha é uma mulher do parto natural que fez um grande movimento
né, desse parto humanizado no Ceará. Você precisa ouvi-la. Conhecida. E ela precisa falar aqui para outras mulheres. Eita, porque tu já trouxe tanta gente especial. Bem mais 200 já. E tu já trouxe a Mila Vintage, né? Já. Fui eu que indiquei. Foi você que indicou. Foi eu que indiquei. A Mila já veio. Ai, meu Deus. Olha, tu me botou numa Uma quente. fria. Numa fria. Eu não é uma mulher, mas é um homem quase mulher. Que eu sempre brinco. Que é o meu marido. Sim, que inclusive você indicou Doutor Marcos Bessa. Tem que trazer. Esse cara, ele atende mulher há 30 anos. E ele é o cara que eu conheço que mais conecta com o espaço, o ambiente feminino. E é tão verdade que às vezes a gente está em rodas e aí fala mal dos homens. Porque não vamos levar. Aí ele é homem, né? Aí rola isso. Tá no time, Então, é um cara de mente muito arejada, que eu acho que ele é muito introspectivo nas redes e na vida, mas ele bate um bolão e ele tem muito para falar. Trazer. Só mais um, pode ser só mais um. Pode ser só mais um. Ai, eita, tá difícil aí. Não veio ninguém aqui agora. Vamos deixar nesses dois, então. Vamos deixar Tem nesses as indicações dois. dos outros, acho que eu não peguei todas ainda do outro. Eu acho que não. Você já indicou gente na outra entrevista. Gente, é o seguinte, vocês agora podem assistir a outra entrevista. Vocês voltam pro passado, tá com outro cabelo. E olha que vale a pena. Tá. Não, e aquela entrevista deu o que falar, viu? Vamos ver se a gente consegue bater algum viral com esse aqui. Difícil, né? Bater 2 milhões, mas vamos... A gente tá aí. Mas vamos dobrar a meta. 4 milhões agora, né? Gente, doutora Raia, você Valeu, gostou? Léo. Muito, muito. Você é Foi maravilhosa. muito especial, como sempre. Mais tarde a gente tá no... Só um Nati Rootzão. Liberdade pra dentro da cabeça. Esse cara maravilhoso, Alexandre, um dos maiores compositores, Luiz Maurício, baixistazão, animal. Vocês são lindos, a gente se vê mais tarde. E eu amei estar com você mais uma vez. Na próxima vez você vai poder pedir música. Tá bom. Vamos fazer, vamos fazer de novo. Vamos esperar muito não. Aí na próxima eu te entrevisto. Tu vai se ferrar da minha mão. Mas aí você falou que quer fazer uma entrevista comigo, né? Então eu já estou falando publicamente. Muita coisa, cara. Publicamente eu já estou aceitando o convite. Pode ser na mesa de bar, mas era bom na TV. Inventa aí alguma coisa que eu apareço e falo. Tá confirmado. Eu gosto assim. Meu povo. Show. Quer deixar um recado para a comunidade nordestinos pelo mundo? A comunidade nordestinos, cara, que só tá gigante, só aumenta. Vamos fazer micro-revoluções, né? E vamos romper barreiras, vamos quebrar tabus, que a gente fazendo as micro-revoluções, a gente vai fazer a grande mudança. Mulheres, tamo junto. Nordestinos pelo mundo. É nóis, a gente se vê, continua assistindo a turnê do Rio de Janeiro. Muito obrigado por todos vocês que estão com a gente. 24 está chegando, vai ser um ano incrível para a história dos nordestinos pelo mundo. Um beijo no coração. Em março a gente faz 2 anos. Valeu!